Bem-vindo a mais um vídeo de Despertar da Consciência com Felipe Galhardo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que outra pérola de luz for postada. Agora aproveite o conteúdo e se desperte! A Física da Alma, de Amit Goswami. O que é a morte? A resposta a princípio parece fácil. Morte é o fim da vida, a cessação da existência. Mas, sabemos o que é a vida? Sabemos o que significa a sua recessão? Não é muito fácil responder a essas perguntas, pelo menos não através da ciência. Até crianças querem saber a respeito. Em uma carta dirigida a Deus, uma criança escreveu: "Querido Deus, o que acontece quando a gente morre? Eu não quero morrer, eu só quero saber o que acontece. Mas o que ocorre após a morte?" No passado, essa pergunta deve ter sido feita a sacerdotes, ministros, gurus, rabinos, mestres zen, xamãs. Uma questão que não era nem de longe considerada científica. Um aspirante zen procurou um mestre e perguntou-lhe: "O que acontece após a morte?" E o mestre zen respondeu: "Eu não sei." "Mas você é um mestre", protestou o aspirante. "Mas não um mestre morto", foi a resposta. Contudo, muitos gurus de diversas religiões ao menos tentaram dar explicações, e as respostas em sua maioria eram simples. Deus é imperador supremo do mundo, que está dividido entre bem e mal. Se a pessoa é do bem, depois da morte irá para o céu, um lugar de paz e beatitude, muito aprazível. Se porém ela segue o mal, a morte a lançará ao inferno, que a envolverá em chamas, gases sulfúreos e sofrimentos. A mensagem da religião era: seja bom. E se ser bom não é algo que mereça recompensas aqui na terra, trará recompensas após a morte. Ora, nesta sofisticada era científica em que vivemos, esse tipo de resposta não mais satisfaz. E você, será que vai encontrar explicações sofisticadas aqui neste vídeo? Então deixa seu like. Após a morte, quem somos? É claro que o lado pós-morte do indivíduo não pode ser uma entidade física ou corpórea. Assim, a ideia de que a alma corpórea é popular é a só alma que sobrevive à morte do seu corpo. Foi o que lhe disseram. E após a morte, a alma vai para o céu ou para o inferno, dependendo da maneira como cada pessoa se sair no dia do seu julgamento. As imagens que muitos fazem do céu sugerem que mesmo lá alguns seres humanos esperam que seus egos se mantenham intactos, tal como nos filmes de Hollywood. Para essas pessoas, o ego é a alma. No entanto, podemos apresentar objeções a essa crença. Como obtemos nosso ego e identidade? Naturalmente, as experiências que temos ao longo da vida modelam o ego. É bem provável que a memória dessas vivências seja preservada no cérebro físico. Além disso, as experiências em si não constituem a totalidade do desenvolvimento do ego. Parece lógico que nossa dotação genética tenha seu papel, mas tanto a memória genética quanto a cerebral são físicas. Com o desaparecimento do corpo e a subsequente decomposição dessas memórias físicas, será que o ego pode funcionar? Portanto, a natureza da alma, a natureza daquilo que sobrevive à morte, é uma questão difícil e controversa. Fica ainda mais controvertida, ainda mais intrigante, quando analisamos as imagens do contínuo, a vida e a morte em uma continuidade de muitas culturas. Não só algo sobrevive à morte, como esse algo retorna em um outro corpo após o outro nascimento, e assim por diante.
dando continuidade ao processo. Nas sociedades ricas, as pessoas vivem segundo um sistema de classes, no qual a maioria pertence a uma classe média. Se o indivíduo advém da classe média, então o pior que lhe pode acontecer é tornar-se pobre. Nesse caso, a ameaça da reencarnação funciona, pois o karma negativo não só acarreta o inferno, como também gera uma forma de vida inferior, uma classe inferior à atual, por exemplo. Na encarnação seguinte, foi o que aconteceu no sistema de castas hindu da antiga e opulenta Índia, onde floresceu o conceito de reencarnação. Hoje as coisas na Índia estão mudando. A maioria das pessoas é pobre, e a ideia da reencarnação não é mais tão popular. Por outro lado, as sociedades ocidentais, com sua crescente riqueza, têm se tornado mais estratificadas. Não é à toa que a ideia da reencarnação tem conquistado espaço nessas sociedades. Faz sentido, em Pós-Morte 100, aprendem-se os conceitos básicos: Deus, bem e mal, alma, céu e inferno. Em Pós-Morte 300, estuda-se a reencarnação e a roda do karma. Nesse estágio são feitas perguntas que não teriam ocorrido no curso básico. Se existe vida após a morte, por que não vida antes da vida? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E o melhor de todos, como um Deus verdadeiramente justo e benevolente não dá a todos a vida boa no céu? Quando ocorre a transição para o curso seguinte? O filósofo Alan Watts explicou isso muito bem. Para Watts, a roda do karma se assemelha a um parque de diversões. Inicialmente, como alma, o indivíduo se arrisca pouco. Ele se apega à boa vida quando reencarna. Só depois é que percebe que terá mais oportunidades de aprendizado se passar pelos brinquedos mais arriscados, nascendo pobre, mas virtuoso, ou vivendo uma vida de percalços, mas criativa. Mesmo assim, o sofrimento supremo do tédio acaba intervindo. A ideia da ligação eterna com a roda do karma aterrorizará todos nós, mais cedo ou mais tarde. Perceba que tanto a ideia cristã da eternidade no céu, como a ideia oriental da libertação, se referem essencialmente ao estágio que podemos verdadeiramente chamar de imortalidade da alma. Nada de novos nascimentos ou mortes. Aquele conceito céu é apenas uma versão meio simplificada da forma que chegamos lá, e omite os estágios intermediários. Mas será que essas discussões fazem sentido sob a análise científica de nossa época? Décadas atrás, a resposta teria sido obrigatoriamente um sonoro não. Mas hoje, não é bem assim. Um dos principais motivos é a existência de bons dados. Refiro-me antes a dados relativos a memórias reencarnatórias espontâneas. Muitos desses dados, com alguns de seus aspectos já estudados, tratam de crianças que se recordam de vidas passadas. E muitas das lembranças trazidas à tona foram comprovadas. A possibilidade de fraude foi eliminada. E mais importante ainda, as lembranças de outras vidas não são os únicos dados. Experiências de quase morte de pessoas que foram trazidas de volta de um estado de morte clínica corroboram muito bem as descrições da realidade do pós-morte, pelo menos algumas de suas fases, encontradas nos livros dos mortos das antigas culturas. Aqueles que passam por essas experiências de quase morte dizem que ficaram fora de seus corpos,
Passaram por um túnel que leva a outro mundo. Viram parentes falecidos há muito tempo, seres espirituais luminosos e etc. Tais ideias são extremamente sutis quando formuladas e compreendidas de maneira adequada. A ciência moderna tem dado bastante apoio a uma visão monoísta de mundo, a de que existe apenas uma substância a formar a realidade. Caso existisse um mundo duplo de substância anímica, como ele poderia interagir com o mundo material? O que pode mediar tal interação? E, evidentemente, nem a substância anímica nem a material podem agir como mediadoras. Além disso, será que essa mediação não envolveria a troca de energias entre dois mundos? Sendo assim, a carga energética do mundo material acabaria mostrando excessos ou deficiências ocasionais. Mas a verdade é que isso não ocorre, que a energia do mundo material é uma constante, é uma lei da física, a lei da conservação da energia. Portanto, a sabedoria científica com razão consiste em evitar o dualismo da interação, um legado do filósofo René Descartes. Em nosso modo de ver a realidade, dualismo e ciência são como óleo e água, não se misturam. A alegoria da caverna de Platão deixa uma situação clara. Platão imaginou que a experiência humana era um espetáculo de sombras. Estamos em uma caverna e atados a cadeiras. Por isso enxergamos sempre uma parede sobre a qual a luz de fora projeta sombras, de formas arquétipas ideais. Achamos que as sombras são a realidade, mas a sua fonte está atrás de nós, nos arquétipos. No final das contas, a luz é a única realidade, pois tudo o que vemos é luz. No monoísmo baseado no primado da consciência, a consciência é a luz da caverna de Platão. Os arquétipos constituem a realidade transcendente, e o espetáculo das sombras é a realidade imanente. Essa visão monoísta da realidade, a qual dou o nome de idealismo monoísta, é bastante antiga e constitui a base das grandes tradições espirituais do mundo, motivo pelo qual às vezes é chamada de filosofia perene. No cristianismo esotérico, a base da existência é chamada de a mente de Deus. No mundo arquetípico transcendental, é o céu e o mundo da experiência a terra. No passado era limitada a aceitação científica desta visão, pois os idealistas não podiam explicar conceitos como transcendência e autorreferência. Como alguém pode se dividir em um sujeito, si mesmo, que pode se referir a si mesmo, e objetos separados de si mesmo? Em termos cientificamente acessíveis, um novo paradigma de uma ciência dentro da consciência, às vezes chamada ciência idealista, começou quando esses conceitos ganhavam credibilidade científica. Isso já foi tema de vários livros recorrentes, inclusive meu. É um verdadeiro progresso. Materialismo é metafísica pura. Não há outro modo de constatar objetivamente que tudo, inclusive a mente e a consciência, surge da matéria. A filosofia perene dos antigos era o que podemos chamar de metafísica experimental, pois grandes mestres espirituais de todas as tradições sempre afirmaram ter constatado de forma direta que a existência se baseia em uma consciência ilimitada, transcendente e intuitiva. Por outro lado, o idealismo monoísta, a filosofia perene do novo contexto da ciência dentro da consciência, não é só uma metafísica vivencial, como experimental, pois pelo menos em parte as suas ideias metafísicas podem ser comprovadas, não apenas por experiências individuais e particulares, como por experimentos aos olhos do público. Então, o que sobrevive? Será que aquilo que sobrevive reencarna de um modo que podemos chamar de verdadeiro contínuo? Nascimento ou morte? Nascimento e assim por diante? Durante um período intenso de pesquisas que durou aproximadamente um ano,
Encontrei minha resposta. Existe uma alma que sobrevive à morte do corpo físico e que efetivamente reencarna em outro corpo, formando um contínuo. Ora, essa conversa faz sentido para uma ciência baseada na consciência, mas só se pensarmos na alma em termos do quantum. A situação é similar àquela que aconteceu ao final do século XIX. Os físicos descobriram que pensar em matéria e luz, da velha maneira newtoniana, ou seja, que a matéria está sempre localizada, viajando segundo trajetórias bem definidas, e a luz é sempre semelhante a uma onda dispersa, capaz de estar em mais de um lugar ao mesmo instante, trouxe-lhes anomalias e paradoxos. Eles descobriram um novo modo de pensar, o modo do quantum. A palavra quantum significa uma quantidade discreta. Por exemplo, um quanto de luz chamado de fóton é uma quantidade discreta e indivisível de energia, um feixe de energia localizada. Admitir que a luz tem uma natureza de partícula, além da natureza da onda, mais familiar, e que a matéria tem uma natureza de onda, além de sua natureza mais familiar de partícula localizada, eliminou as anomalias e paradoxos que mencionei antes. Assim, a importância da palavra quantum vai além do discreto. A dinâmica quântica confere um poder inesperado, quase mágico, a objetos do domínio submicroscópico. O que significa dizer que a matéria tem natureza de onda e por isso pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Se isso parece paradoxal, o paradoxo se resolve quando se percebe que as ondas da matéria são ondas de possibilidades, tecnicamente representadas por funções matemáticas, chamadas de funções de onda. Elas estão em dois lugares ou mais ao mesmo tempo, apenas em possibilidade. Compartilhe com quem você ama e ajude na expansão de consciência